Olá, amadas. Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Olha, eu consegui entrar 8:07. Olha, não foi programado. Eu entrei 8:07 em ponto. Que coisa boa. E aí, meninas, como vocês estão? Tá frio por aí? Então, vamos esperar o Insta avisar que nós estamos aqui fazendo uma live linda e hoje nós vamos falar sobre: existe a idade ideal para começar a trabalhar como cuidadora de idosos? Será que existe? Olha, agora no comecinho dessa live, eu vou falar para vocês disparar o aviãozinho, convidar as amigas, convidem as amigas, porque no final da live eu vou dar uma dica incrível. Gente, é mais que uma dica. Vou ensinar algo para vocês que vai ajudar vocês que cuidam de idosos. Então, olha só, nós temos um tempinho. Então, vamos lá. Chegando 10 pessoas, eu começo a dar dicas sobre um detalhezinho, mas é um detalhe que vai fazer toda a diferença quando você estiver cuidando do seu paciente. Aquele momento que você está estressada? Então vamos lá, fica comigo até o final. Tem muita gente nova, muitas mulheres novas chegando no nosso canal. E aí, aqui no nosso Insta, muita gente não me conhece. Vi um post, começou a me seguir, mas não sabe quem é a Karina nesse rolê. Quem é a Tia K, né? Nesse rolê. Então, hoje eu vou me apresentar para vocês novamente, tá bom? Meu nome é Karina, eu tenho 45 anos, eu tenho 24 anos de experiência cuidando de idosos. Comecei na profissão lá, né? Comecei cuidando de idosos de uma forma completamente inesperada. Completamente inesperada, eu comecei a cuidar de idosos e fiz disso a minha profissão. Fiz disso o meu querer na vida, o meu rumo na vida. Olha só, hein? Vamos chegar lá. Chegando em 10, 15, eu vou falar para vocês, vou dar uma orientação para vocês, uma orientação que vai ajudar vocês a cuidar dos idosos, do seu paciente. Então, quem é a Tia K nesse rolê? Tenho 40 e tantos anos, comecei a cuidar de idosos de um modo inesperado. Ai, eu também amo cuidar de idosos. Então, comecei a cuidar de idosos de um modo totalmente inesperado, mas fiz da profissão a minha vida, uma profissão que fez o meu coração cantar de alegria, uma profissão que transformou a minha vida financeira, transformou a vida da minha família. E é sobre isso que nós estamos falando terças e quintas. Terças e quintas. Esse final de semana, provavelmente, nós vamos entrar por aqui também. Quanto tempo você cuida de idosos? Conta para mim aqui. Quem aqui cuida de idosos há mais de um ano? Quem? Quem começou agora? Escreve assim: há mais de anos, comecei agora. Vamos lá, vamos nos unir. E recentemente, aqui com a nossa equipe, nós estamos conversando bastante. Vou começar. Ai, que linda. Fique animada mesmo. Olha, gente. 6 meses. Olha, que linda. Isso aí. Eu quero que você comece bem, tá bom? Começa bem. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Pega tudo que você puder pegar de instrução. Pega comigo. Porque o meu objetivo é que você alcance o que eu alcancei. É, olha só, cuidadora, sim, eu acho que pode ser um dom. Mas aí você junta o dom com conhecimento, aí você consegue alavancar, agregar valor no seu trabalho e chegar a ganhar 4.000 por mês. Você consegue ganhar 3, 5.000 por mês. Você consegue agregar valor. E fica comigo que eu vou
Vou dar algumas instruções que vai fazer a diferença nos seus cuidados. E como que eu consegui essas instruções? Gente, na prática, eu tenho de casa de repouso como proprietária, eu tenho 10 anos como proprietária em casas de repouso. Então, o que eu falo aqui, você pode escrever. Eu garanto, você pode escrever. Porque realmente são situações que eu aprendi no dia a dia, na prática. Ah, faz assim, não dá certo. Sabe, os pacientes que ficam agitados. Então, vamos lá. Existe idade ideal para começar como cuidadora? Não existe essa idade. Não existe. Você pode começar novinha, né? No meu caso, eu comecei com 22 anos. Ou você pode começar agora. Nós temos cuidadoras com mais de 50 anos, 55 anos. Já pensou que bacana? Esse é o grande benefício dessa profissão. Essa profissão, ela requer sim que você tenha conhecimento, que você tenha cuidados. Olha só, parabéns. Então, é uma profissão que requer conhecimento, requer que você tenha cuidados, que você pratique aquilo que você está aprendendo. Mas ela não precisa ter uma idade certa para começar. E eu acredito que as mulheres mais velhas, elas têm um quê a mais na hora de cuidar do idoso. Por quê? Cuidar de idoso requer empatia, requer conhecimento também, mas requer principalmente entender o que a outra pessoa está sentindo. Então, quando nós falamos de mulheres, né, o que a gente está querendo passar para você? Que de repente você está aí, parada, não sabe por onde começar. Você tem uma experiência no sentido que você entende o que a idosa precisa. Por quê? Você entende que ela precisa almoçar no horário certo, tomar as medicações de uma forma correta. Não tem idade. O seu nível de responsabilidade está mais afinado. Então, quando você falar para mim, eu já tô com mais de 50, é a hora de você começar. É a hora que você precisa virar o jogo. O mercado de cuidadoras de idosos para as mulheres mais velhas está excelente, está bombando. As famílias pedem, eu quero uma mulher mais velha. Eu quero uma mulher de 30 e tanto, de 40, entende? Que não tem idade. Mas agora, Karina, você está falando só das mulheres mais velhas, Chacá? Mas as novinhas, olha só como a coisa vai rodando. É o perfil da pessoa. Tem algumas mulheres super jovens que se dão muito bem cuidando de idosos, que têm uma afinidade, uma responsabilidade, que têm conhecimento. Então, nós chegamos à conclusão que não existe uma idade. Eu, por exemplo, eu comecei aos 22 anos. Uhum. Pois é, eu comecei com 22 anos, olha só. Não tinha experiência nenhuma com o trabalho. Vinha de um sonho de fazer magistério, nada de errado com a profissão de magistério, de ter filho, de ter uma vidinha pacata no interior. Mas e aí eu me vi numa situação que talvez seja a situação que você está vivendo agora. Você tem aluguel para pagar, água, luz, tem a compra do mês, tem filho para sustentar. E aí, não tem tempo de fazer uma faculdade agora? Então, olha só, uma profissão aberta para você, uma porta larga aberta, cuidadoras de idosos. Olha só. Então, meninas, a gente chega à conclusão que não existe uma idade ideal, existe a responsabilidade ideal. Você precisa ser uma pessoa responsável, cumpridora dos seus horários. Quando você tem uma responsabilidade, você chega no plantão no horário, você se preocupa com o horário da medicação do seu idoso. É sobre isso que nós estamos falando. Na casa de repouso funciona assim. Na casa da família funciona assim. Essas cuidadoras são cuidadoras
muito requisitadas, são cuidadoras muito procuradas. E ó, vocês fiquem aí, que no final eu vou dar olá, boa noite. No final, vou ensinar para vocês como cuidar do paciente naquele momento que ele está agitado, que você não sabe o que fazer. Fica aqui que no final eu vou falar. Na questão da idade, né, que nós tem uma idade ideal, não existe uma idade ideal. E conforme o tempo foi passando, o que nós percebemos é que existe uma necessidade. Muitas vezes a pessoa ela começa a cuidar de idoso, como foi o meu caso, por causa de uma necessidade de começar a trabalhar. Eu acredito e ouço de muitas vocês que teve essa necessidade de começar a trabalhar e começou, mas o que eu oriento é que agora que você começou, ou vai começar, que você vai lá estudar, tem a instrução. O que você vai aprender? Você vai aprender como dar banho no idoso, quais os procedimentos diários você deve fazer com o idoso, na questão da família, como você se comportar perante a família. Você tendo esse conhecimento, você vai desenvolver muito melhor o seu trabalho. Olha só, vocês percebem que a gente não está falando de idade? Principalmente nós mulheres que às vezes temos mais de 30, mais de 40. Temos cuidadoras que com 50 e tantos anos. É isso mesmo, esse é o caminho, estudar primeiro. Gente, isso é estudar primeiro. Para chegar lá. Porque eu percebo que empatia nós temos, se colocar no lugar do outro, isso nós temos, mas confiança, conhecimento, você tem que estudar primeiro. E isso sim faz toda a diferença, né? O conhecimento e a necessidade de trabalhar. Foi o meu caso. Eu comecei como cuidadora de idosos pela necessidade e comecei pela porta dos fundos. Comecei primeiro atendendo na questão de limpar a casa, cuidar da casa, para depois estudar e me tornar uma cuidadora de idosos. E depois a gente tem que gostar, né, gente? Eu acho que vocês gostam também, né? Gostar, ouvir o que os idosos nos contam. É muito gostoso, né? Essa troca de experiência, né? Uma determinada vez, no hospital, lá cuidando das nossas pacientes no hospital, eu pude observar o quanto ser cuidadora traz segurança, sabe? A idosa ali se apoiando na cuidadora. A cuidadora ali naquele hospital era tudo que a idosa tinha. Era tudo o que a idosa tinha. E a cuidadora ali firme, passando segurança, ouvindo. Olha só, meninas, minhas meninas amadas, vocês precisam entender isso. Quando você for cuidar de um paciente, preste atenção. Qual o diagnóstico desse paciente que você está cuidando? Ah, tem Parkinson. Então vai lá, pesquisa, estuda quais cuidados o paciente com Parkinson precisa. Quando esse paciente for na consulta, pergunte ao médico. Não tenha vergonha de perguntar. Pergunte para o médico qual o diagnóstico. Tá, tem esse diagnóstico. Quais cuidados eu posso dar para esse diagnóstico? Entende? Você vai ampliar o seu conhecimento de uma tal maneira que a família não vai abrir mão de você. Então, assim, aí fala, mas cuidadora faz faxina. Não, cuidadoras de idosos, elas não fazem faxina. Elas não limpam a casa. Mas tem o perfil certo da cuidadora que não limpa a casa. Tem o perfil certo da cuidadora que não limpa a casa. Tem um perfil certo. Sabe qual é esse perfil? Quando eu tenho uma cuidadora que ela é totalmente proativa para cuidar
do idoso. Gente, olha só. Compartilhe a live com aquela sua colega que quer ser cuidadora de idosos. Esse conteúdo vai ajudar ela. Ah, cuida, porque é a maior queixa que se ouve. Ah, mas eu não quero ser cuidadora porque a família acha que a gente tem que fazer tudo. Não. O que vai mudar essa questão da família acha que você tem que fazer tudo é o seu comportamento, é o meu comportamento. Você entende? É isso, amada. É o seu comportamento. Você está cuidando de uma paciente. A paciente dormiu, tá? E aí? Você vai ficar lá mexendo no celular? Você vai ficar lá mexendo no celular? Não, não faça isso. Quando a sua paciente estiver dormindo, sabe o que você faz? Você vai lá, faz anotação. Você organiza a medicação da sua paciente. Você cuida das roupas da sua paciente. Você entende? Você vai estar ali tão envolvida com a sua paciente, você vai estar tão ocupada cuidando dela, que a família não vai ter como pedir para você fazer uma faxina. Não vai. Não vai ter como pedir para você fazer uma faxina. Você entende? Então, a mudança tem que vir de você. Olha só, como cuidadoras de idosos não têm idade, mas têm um comportamento, têm um perfil adequado. Para você ser uma cuidadora, você não precisa ter a idade ideal, não. Você tem que ter o comportamento ideal. Aí, quando a família chegar e encontrar a mãe bem cuidada, as coisas da mãe também bem cuidada, você acha que a família vai te dispensar? Não. Você acha que a família vai reclamar que a casa está suja? Não. Agora eu vou relatar para vocês coisas que nós vemos acontecer. Vocês estão anotando? Anotem, pensem. Eu vou contar para vocês. Olha, gente, dispara esse aviãozinho aí. Chama as meninas para live. Chama as amadas tudo para live. Olha só. Eu vejo acontecer. A idosa tá dormindo. Aí a família chega. O banheiro tá com as fraldas lá, tudo desgranhenta. A cuidadora não recolheu nem a roupa. A roupa ainda está no chão do banheiro. A família pergunta: minha mãe comeu? Ah, não, sua mãe não comeu, não tinha nada para ela comer. Vocês entendem? Olha isso! Olha isso! Olha isso, gente. Aí você quer o quê? A idosa nem tá bem cuidada, nem as coisas dela. Quando o idoso, ele fica assado, olha só o que eu tô dando para vocês. Quando o idoso fica assado, ou quando ele tem feridas, úlcera de pressão no bumbum, a culpa é de quem? De quem é a culpa? A culpa é da equipe das cuidadoras. Por quê? Gente, ó, eu não tô aqui para massagear ninguém. A gente tá aqui para ensinar o que é correto. Tá certo? Por quê? Quando você vê uma vermelhidão no bumbum do seu idoso que você cuida, você precisa comunicar para a família. Você precisa fazer mudança de decúbito. Você precisa evitar que essa úlcera, para quem não sabe o que é úlcera, é uma ferida. Você precisa cuidar para que essa ferida não abra. Se nós temos cuidadoras capazes, proativas, o idoso não vai ter ferida. E aí, eu tenho cuidadoras capazes, proativas. A família não vai pedir para fazer faxina na casa. Não vai, porque a cuidadora nem tem tempo para isso. Ela nem foi contratada para isso. Ela foi contratada para cuidar do idoso. Se a cuidadora, o idoso está lá descansando, ela vai, prepara uma anotação bacana, cuida da medicação do horário. A família chega, ó,
em relação ao idoso, tá tudo certo, tudo correndo adequadamente. Então, não tem porquê a família pedir para a cuidadora ir limpar a casa. Isso é independente de idade, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Temos cuidadoras com mais de 50 anos trabalhando e trabalhando bem, entregando valor. Esse é um conteúdo para as pessoas que querem ganhar bem. Mas para ganhar bem, você precisa trabalhar bem. Você precisa fazer a sua parte, tá bom? Você precisa fazer a sua parte. E qual é a sua parte nesse jogo? É cuidar bem da idosa, do idoso. Cuidar bem dela e de todas as coisas relacionadas a ela. Cuidar do entorno. Horário de remédio, horário disso, horário daquilo, independente da idade, tá bom? Então, a gente continua aqui passando. Nós acabamos de descobrir que não existe idade ideal. Que não existe idade ideal para você ingressar na profissão cuidadora de idosos. Não existe. Existe qualidades ideais, qualidades, né? Você precisa ter conhecimento, você precisa ser uma pessoa confiável, isso precisa. Isso fica muito claro. Fica comigo mais um pouquinho, que já já eu vou contar para vocês a importância de cuidar de idosos, tá? Eu vou contar para vocês o que você deve fazer quando de repente o seu idoso ficar agitado. Por que de repente o seu idoso fica agitado? Eu vou contar para vocês. Então, pessoal, minhas amadas, olha, hoje a nossa live foi bem curtinha. Eu vou aproveitar e falar para vocês que nós temos a imersão Cuidadoras de Idosos, que vai acontecer no dia 6 de julho, às 20 horas. Na imersão, você vai aprender o passo a passo para se tornar uma cuidadora de sucesso e ainda mais, ser bem remunerada aí na sua região. Porque às vezes eu tô de São Paulo, né? As pessoas falam, ah, mas só em São Paulo, só Rio, só no Sul, as cuidadoras ganham bem. Não. Eu vou falar, ensinar para vocês, e na sua região você vai ser bem remunerada. Se você assistiu a live até aqui, você pode aprender algumas coisinhas de que você pode colocar em prática nos seus cuidados, que você vai ver que vai dar certo. Questão de mudar o paciente de posição, a famosa mudança de decúbito, mudar a cada 2 horas. Se por acaso o idoso que você cuida estiver muito magrinho, com os ossos muito proeminentes, aí é bom colocar um apoio, né? Nós podemos utilizar coxins, lençóis, aquelas boias, massagear o paciente, né? Usar um bom olhinho, um Dersane, pode ser um óleo de girassol que não tem a marca Desane, tá? Isso é muito importante. Cuidar desses detalhes. Independente do idoso ser acamado ou o idoso ainda estiver deambulando, é importante você oferecer bastante hidratação, água mesmo, viu? Viu, amadas? Ofereça água. Oferecendo água, você vai ter a pele do seu idoso bem hidratada e com isso você vai evitar as feridas, tá? Isso é muito importante. Inclusive no inverno. Não pense que porque tá frio, tá chovendo, o idoso não tem que beber água. O idoso tem que beber água no frio, no inverno, sim, tá? Não ofereça um copão, ofereça pequenas quantidades, mas num ritmo contínuo. Ele vai estar recebendo uma hidratação, vai manter a pele hidratada, não vai ter ferida, ó. Ó, é esse tipo de cuidadora que nós queremos. Cuidadoras que pensam em tudo. Independente que você tenha 20 anos, 50 anos, independente disso. A partir do momento que você falar, quero ser cuidadora, ponto. Olha só que live linda nós estamos aqui ensinando. E aí, o que acontece? Muitas vezes, nós temos pessoal aqui nos acompanhando que não são cuidadoras, mas são familiares.
Então, você familiar, eu estou te convidando também para participar da imersão Cuidadoras de Idosos. Por quê? Você vai entender o que uma cuidadora pode ou não fazer. E aí você vai conseguir contratar de um modo correto, ou você pode ver se a sua equipe está trabalhando corretamente. Olha só. Então, você familiar que quer entender as dores, as angústias das cuidadoras, vocês também podem participar da nossa imersão. Tá, gente? É babado mesmo, porque eu não cuido. De repente você pode falar, eu não cuido, eu tenho uma cuidadora que cuida da minha mãe. Traz ela para a imersão e vem você junto. Porque quando você aprende junto, você consegue identificar se a cuidadora está fazendo certo ou errado. Agora que está todo mundo aqui, eu vou falar para vocês sobre como o idoso, por quê, né? O que causa essa agitação no idoso? Eu vou perguntar para você. Você já ouviu falar da síndrome do entardecer? Essa síndrome, ela acontece por volta das 5:30 da tarde, entre 5:30 e 6 horas. O que acontece nesse horário? Nesse horário, o sol ele começa a desaparecer, né? Começa a cair a noite. O sol vem se recolhendo e a lua crescendo. E aí começa a ficar meio escura a casa, o dia. É chamado de síndrome do entardecer. E o trem está acontecendo lá no céu. E o seu idoso, o seu familiar ou o seu paciente começa a ficar agitado. Começa a pedir para ir embora. Começa a querer o pai, a mãe. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. E aí, já aconteceu com vocês? Se alguém já passou por isso, escreve aí, eu. A síndrome do entardecer. Isso acontece. Aí, qual o jeito, qual o modo, qual o melhor jeito de resolver isso? Puxa vida, Karina, então toda tarde ele vai ficar agitado? Toda tarde vai ser esse tumulto? Ele vai passar por essa síndrome? Então, o que você deve fazer? Quando você perceber que já está dando 5 da tarde, agora no inverno, quando dá umas 4:30, 5 horas, o dia já começa a escurecer. O que você tem que fazer? Ligar as luzes da casa, fechar as janelas, as cortinas e ligar as luzes. Deixar o ambiente mais calmo, mais tranquilo, deixar a televisão um pouco mais baixa, não deixar muito movimento na casa. E você vai conseguir evitar a agitação da noite. Olha que maravilha! Você vai evitar que seu idoso entre à noite agitado. Olha que maravilha! Chama-se a síndrome do entardecer. O dia começa a escurecer, o que você faz? Liga todas as luzes da casa. Todas não, gente, é um exagero. Mas acende a luz da sala, deixa a televisão um tanto mais baixa. E eu te digo mais, quando o seu idoso era jovem, quando o seu idoso era jovem, quando ele era jovem, dava 5:30 da tarde, 6 horas, o que ele fazia? Ele deixava o trabalho e ia para casa. Você entende agora porque ele pede tanto, quero ir para casa? E não adianta você falar para ele que ele já está em casa. Você só vai causar uma irritação maior. O que eu tô dando aqui para vocês, gente, olha, é um conhecimento que muda a rotina. Um belo dia nós fizemos uma grande reunião na casa de repouso e destrinchamos isso com o nosso querido médico Dr. Rafael. Porque era 5 horas da tarde, 5:30, 6 horas, já estava todo mundo agitado, todo mundo agitado. E não tinha remédio que resolvesse isso, já estava todo mundo agitado. Gente, solta o aviãozinho, porque é conhecimento bom. Sempre que eu vou num médico, num pronto-socorro, as famílias sempre falam isso. Ah, minha mãe fica tão agitada.
e eu pergunto, qual horário sua mãe fica agitada? Isso tem nome, síndrome do entardecer. Quando dá 5:30 da tarde, 6 horas, para onde você vai? Você vai para sua casa. Você entende por que os pacientes com demência pedem tanto para ir para casa? Porque é isso que eles faziam desde sempre. Eles pedem para ir para casa. Aí você vai tentar convencer o idoso que ele já está em casa? Ah, não, o senhor já está em casa. Não, você não vai conseguir. Isso não vai ser possível. Primeiro, porque ele está em outra frequência que você. Ele já está numa frequência de agitação. Você não vai conseguir. E outra, se você tentar entrar na mesma frequência de agitação, não, o senhor está em casa, o senhor está em casa, ele vai subindo mais a frequência de agitação. Você entende? Então, como resolver isso? Eu não quero deixar ele mais agitado do que ele está. Como resolver isso? Concorde com ele. Sim, você deve concordar com o seu paciente idoso. Quando ele falar para você, eu quero ir para casa. Você fala, daqui a pouco nós vamos. Daqui a pouco. É muito mais produtivo, é muito mais benéfico para o seu paciente quando você concordar com ele do que você entrar num atrito. E aí faz toda a diferença, minha amiga. Faz toda a diferença, tá bom? Eu espero, amada, que você ouça, assista a live novamente, coloque em prática, que você pare de ter medo, ou porque você é muito novinha, ou porque você tem muita idade de ingressar na profissão. Pare definitivamente de ter medo. Pare de ter medo. Ingresse na profissão. Tenha coragem de se tornar uma cuidadora de sucesso. Vai lá, clica no link, vai lá. Entra para imersão cuidadora de idosos, vai para o grupo do WhatsApp, porque lá você vai ter acesso a um conhecimento que vai te ajudar a mudar de vida. Eu fiz esse caminho, meninas, eu fiz esse caminho. Fiz esse caminho de estudar, colocar em prática. Só que no meu caminho, como ninguém me guiou, eu não fui guiada, eu encontrei várias pedras pelo caminho. Eu tropeçava o tempo todo até acertar. O que eu vou dar para vocês na imersão? A mão. Vou te falar, não, por aí não. Por aqui, ó, bem por aqui. E aí a sua jornada vai ser uma linha reta. Tá bom? Eu aguardo vocês na imersão dia 6 de julho, às 20 horas. E quando você estiver se inscrevendo, faça o passo a passo, entre para o grupo do WhatsApp. Nós vamos aguardar vocês. Vai ser um prazer enorme, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida a respeito da imersão, a respeito da síndrome do entardecer, vai lá na minha caixinha, vai lá no meu direct e você pode me perguntar quantas vezes você quiser, tá bom? Muito obrigada. Nós vamos nos ver no final de semana. Nós vamos nos ver no final de semana. E o nosso horário é terças e quintas, às 20 horas. Terças e quintas, às 20 horas. E no final de semana a gente abre live para trocar figurinha, tá bom? Se você tá aí preocupada com a sua idade, devo ou não devo ser cuidadora de idosos, porque tenho mais de 50, tenho menos de 30, você viu que não existe idade. O que existe é a necessidade de ter conhecimento, gostar de pessoas, ter conhecimento. Eu espero vocês na imersão. Beijos. Ai, como é bom explicar isso.